Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast do Grupo Coach. Nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, no YouTube. Eu peço para vocês se inscreverem, compartilharem, comentarem aqui, porque é para você que a gente faz esse podcast. Mais uma vez, eu venho aqui agradecer ao Grupo Zelo, uma empresa empenhada e uma empresa linkada aos nossos princípios, ao princípio do acolhimento, ao princípio do respeito, no momento mais difícil da nossa vida. Então, acompanhem, nos sigam, compartilhem, que cada programa é um aprendizado. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast do Grupo Coach. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira. Nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas. E o nosso podcast, ele não tem fronteiras. Ele é um podcast que a gente conversa tanto com as pessoas aqui pessoalmente no estúdio, tanto online. Hoje a nossa convidada está de forma online. E se você também gostaria de participar, se você tem interesse de contar a sua história, compartilhar com tantas pessoas, por que é importante a gente fazer esse compartilhamento de histórias? Porque uma história se assemelha à outra. Muitas mães, e o retorno que a gente mais recebe aqui no podcast é exatamente esse: nossa, eu acalentei meu coração ouvindo a história de outra família. Nossa, eu assisto o podcast do Grupo Coach porque eu sinto que homenagear essas pessoas é uma forma de respeito, é uma forma de eternizar essas histórias. Então, assim, cada podcast te transforma e te muda em uma perspectiva da sua vida, né? A gente fala que as histórias que chegam até nós não chegam por acaso. São todas histórias que muitas pessoas precisam ouvir para elas terem esse entendimento também da magnitude da vida, né? E também da fragilidade da vida, que é isso que muitas vezes a gente fala aqui. Mas independente da história que você esteja vivendo, ou independente da história que você viveu, ela não é história não digna de falar, de contar, de ter orgulho, de ter principalmente essa homenagem, essa memória eternizada aí para tantas e tantas pessoas ouvirem, para você ajudar outras famílias, e essa é a intenção do nosso podcast. Quando a gente começou o trabalho do Grupo Coach, eu, doutora Mônica Nardi, Daniela Bittar, que inclusive tem vários programas com elas, eu convido vocês a também darem uma olhadinha aqui no nosso vídeo e compartilharem, assistirem os outros programas com a doutora Mônica, com a Daniela Bittar, porque cada programa com cada pessoa é isso, é um programa muito de forma única. E quando nós começamos o nosso trabalho, foi justamente esse: a gente trazer à tona histórias que muitas vezes eram ali deixadas debaixo do tapete, que eram esquecidas, famílias que tinham tanto a falar que não podiam ser faladas, que eram silenciadas por uma sociedade que a gente ainda luta para transformar. Essa história da gente falar sobre um momento difícil, sobre filhos que partiram, ainda é um tabu. A gente está aqui construindo gradativamente, toda semana, com muito empenho, muita dedicação, e literalmente uma nova perspectiva do que a gente gostaria que fosse para todo mundo essa possibilidade de contar
Na vida da gente nem tudo são contos de fadas, né? E mesmo que tenha esse conto de fada, mesmo que seja essa a sua história, isso não quer dizer que ela precisa não ser contada, esquecida, silenciada, calada. Nós estamos aqui, nós queremos ouvir. Hoje a nossa convidada... e mais uma vez, esse podcast só está no ar porque a gente tem um apoio do Grupo Zelo. É muito difícil a gente falar sobre qualquer assunto que seja e colocar um podcast dessa magnitude, que é o podcast do Grupo Coach no ar, se a gente não tivesse um apoio de uma empresa. Mas a gente não queria qualquer empresa. A gente queria uma empresa que fosse alinhada justamente com os nossos princípios. Os princípios do acolhimento, o princípio do respeito, o princípio da fala, o princípio de ouvir. E esses são os princípios da empresa Grupo Zelo, né? Essa é a verdadeira essência do trabalho de uma pessoa que lida ali com o momento mais difícil da sua vida, que é o momento do funeral, que é o momento da partida. E a gente sabe que todos os ciclos eles precisam ser bem vividos, inclusive o ciclo da despedida. Ao longo do programa, o QR Code do Grupo Zelo vai estar aparecendo. Eu convido vocês a entrarem, entenderem a proposta dessa empresa, a já se prepararem, porque infelizmente é sobre isso. Uma das coisas que a gente mais vê também, que eu mais vejo, principalmente quando eu estou nos acolhimentos presenciais, é o despreparo das pessoas quando elas vão à família para ofertar para ela qualquer tipo de serviço funerário ou para a gente fazer essa segunda parte, né, esse momento que é tão difícil. E fica com tanta falta de empatia que a gente precisa, de fato, procurar e entender o trabalho de uma empresa que se alinha nos princípios de acolher e de ouvir. Bom, a nossa convidada de hoje ela é a Juliana. Ela é mãe, esposa, cristã, psicóloga. Ela é mãe do Davi Luiz, de 10 anos, e do eterno Gael Lucas. Gael foi muito planejado, desejado, mas sua jornada foi marcada por desafios. Aos 12 semanas de gestação, ele foi diagnosticado com uma má formação Dandy-Walker, que afeta equilíbrios, marcha e coordenação muscular. Com 24 semanas, detectou-se outra má formação, dessa vez no esôfago. Ele nasceu prematuro, aos 32 semanas, e ficou 4 meses e 19 dias na UTI, onde foi diagnosticado com a síndrome de Charge, uma condição genética rara que causa múltiplas más formações. Permaneceu em casa por 5 dias antes de retornar à eternidade. Juliana e sua família enfrentam a saudade com fé, aprendizado e honrando a memória do Gael. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, muito bem-vinda para a gente entender, para a gente ouvir a história do Gael. Estou vendo que você está muito bem acompanhada por um irmão muito especial. Bem-vindo, Davi! Obrigada. Bem-vinda, Juliana. Já gostei do seu cenário, achei significativo e importante. Já vi as bochechas do seu pequeno aparecendo por aí. E aí, Juliana, nos conte para todo mundo aí que está nos assistindo a história desse seu amor, das descobertas, dos desafios, né? Como que foi esse primeiro momento? Então, o Gaelzinho, né, como eu falei, ele foi um bebezinho muito planejado, muito desejado, né? O Davi queria muito um irmão, pedia bastante, aí nós decidimos ter mais um filho. E aí fizemos, né, toda aquela festa da descoberta, chá revelação, a descoberta da família foi uma expectativa gigantesca. E aí tudo estava correndo muito bem, até que com as 12 semanas eu fui fazer a morfológica de primeiro trimestre e eu descobri a primeira malformação do Gael, né, que é essa patologia chamada Dandy-Walker. Eu não sabia do que se tratava isso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então a médica falou isso para mim e parece que eu não assimilava bem, parece que aquilo não estava acontecendo comigo. Ela falou: olha, Juliana, isso é uma questão que afeta o cerebelo e pode ser que a criança tenha uma dificuldade em andar, falar, alguma dificuldade de equilíbrio. E aí eu saí daquela ecografia assim, muito impactada, parecia que nada estava acontecendo comigo, sabe? Eu não conseguia assimilar. E aí eu segui minha vida. Mas ele tinha alguma má formação para ter diagnosticado isso ou era alguma coisa de um outro exame nas 2 semanas? Ou a translucência também deu alterada? Foi. A translucência nucal, ela não deu alterada porque eles falaram que investiga só a síndrome de Down. Só que na fossa posterior dele, ela estava mais alargada que o comum. Entendi. E aí caracteriza esse Dandy-Walker. E aí, como era algo muito, né, raro, eu falei, gente, como assim? Aí, nesse mesmo dia,
eu sou cristã, eu tinha um encontro da igreja para participar e eu falei, e agora, Deus, o que que eu faço? Eu não sei como que o Gael vai vir, eu não sei o que que é isso. E aí, nesse momento, meu marido, que não pôde estar aqui hoje, né, ele falou comigo, olha, agora que você precisa mesmo sair de casa, servir a Deus e pedir a ele força para a gente passar por esse desafio, que até então nós não entendemos. E aí, então, eu fui nesse encontro da igreja, né? Eu fui ser guia de várias mulheres, né? Ali naquele encontro. E aí, nesses 3 dias de encontro, eu fui conversando com Deus, eu fui, né, falando com ele sobre essa demanda. E aí eu fui ficando mais aliviada. Mas você chegou a compartilhar com essas mulheres em relação Não à sua compartilhei, gestação? não compartilhei. Eu compartilhei somente com a minha líder, né, que é uma pastora da igreja, e aí ela, né, falou comigo, me acalmou naquele momento, mas esse foi um dos meus erros, sabe? Eu guardei muito as questões do Gael, porque eu Aham. pensei na minha cabeça o que que eu poderia ter feito. Não, se eu não tenho certeza do que vai acontecer, então para que que eu vou falar? Aham. Para que eu vou preocupar as outras pessoas? Sendo que nesse momento eu estava me acabando por dentro com tanta É. preocupação e não tinha esse discernimento de falar com outras É o pessoas. medo, né? Aquela que eu falei, né, Ju? É a questão do medo da gente falar algo que não está na expectativa de ninguém, que não é desejado por ninguém, né? É o silenciado, né? É um silêncio assim, não é claro, né? Não é declarado, mas é um silêncio que fica nas mães, né? Aquela coisa assim, eu tenho medo que as pessoas vão falar, para que eu vou falar, como que as pessoas vão me julgar, né? Já que eu não sei o que que é, por quê, né? A gente tem é a coisa, né? O que não faz parte, né, da rotina normal, que é dito normal da vida, né? A gente não consegue externar, né, compartilhar. Isso é que é muito difícil, né? Exatamente, foi isso mesmo que eu passei. E aí, nesse período, né, tiveram outras ecografias, e aí, nenhuma dessa, o médico, acredito que ele não se atentou, e aí falou: não, tá tudo bem com o seu bebê, tá tudo certo. Essa malformação que essa primeira médica falou é algo muito raro, é algo assim, tipo, uma aberração. Eu falei, meu Deus. E não, seu filho não tem nada disso. Ai. Aí eu saí de lá bem feliz. Eu falei, gente, o Gael não tem isso. Eu falei, o Gael não tem nenhum problema de saúde. E aí fiquei entre o período de 12 semanas até as 24 semanas, foi o período que eu mais curti minha gravidez. Porque na minha cabecinha, Gael estava tudo bem, aquilo ali não tinha passado de um mal entendido. E aí eu vivi muito feliz, aproveitei. Quando chegou nas 24 semanas, entre 22 a 24 semanas, eu fui fazer a morfológica de segundo trimestre. E aí a médica falou: olha, me dê a primeira morfológica. Eu mostrei. Aí ela começou a investigar e aí veio aquele silêncio. Aí eu falei: não, realmente tem alguma coisa errada. Aí eu falei, doutor, e aí? Ela, olha, Juliana, você sabe que já deu uma alteração na primeira morfológica. Eu falei, sim, a médica me falou, mas eu fui em outros médicos e ele falou que estava tudo bem. Ele falou, não, Juliana, então acredito que o aparelho que ele investigou, o bebê, não tenha sido um aparelho muito fidedigno, porque ele tem sim uma malformaçãozinha no cerebelo e agora eu estou vendo aqui que a bolha gástrica dele não está cheia. O Uhum. estômago não está cheio. Eu falei, sim, doutor, e o que isso quer dizer? Aí ela falou, pode ser que o Gael tenha uma malformação no esôfago, Uhum. né, que é o canal que leva o líquido amniótico até o estômago e ali o bebê, né, solta aquele líquido Uhum. na bolsa e vai fazendo esse processo. E aí aquilo ali ela começou a investigar muito mais e mais e falou, agora eu vou te encaminhar para um neurosonografista para investigar essa questão da cabecinha, vou solicitar uma ecografia que ela dá um furinho na barriga, colhe o líquido amniótico. Eu esqueci o nome desse exame. E aí a gente vai investigar se ele tem alguma síndrome. É o cariótipo. Isso, exatamente, cariótipo, exato. E aí eu falei, doutor, e há algum risco nesse exame? Ela, olha, Juliana, há uma pequena porcentagem de aborto, mas é algo muito pequeno, próximo do que a gente precisa investigar. E aí, nisso, eu fui na minha obstetra, falei com ela sobre isso, falei, doutor, e aí? Ela falou, Juliana, de qualquer forma, o bebezinho vai nascer. Eu falei, exatamente. Ela falou, fica a seu critério, fazer ou não. Aí eu falei, não, então eu não vou fazer.
eu não vou fazer porque eu já sei, né, essas duas malformações dele, então o que vier atrelado a isso vai me impactar, vai Sim, bastante, mas eu estou aqui para cuidar do meu filho. sim, sim. E aí eu deixei, né, tudo acontecer E entre o como que período foi a de conversa com o Davi, por exemplo, nesse período de gestação? Você chegou a conversar com ele? O Davi eu tinha quantos conversar anos? o Davi. Ele tinha quantos anos? Foi do ano passado para esse ano, o Davi já tinha 9 aninhos, né? E ele Aham, fez 10 agora, em agosto. Que aham, inclusive o mês que ele fez aniversário, o Gaelzinho faleceu. Aí eu falei, filho, pode ser que seu irmãozinho tenha um probleminha de saúde, uhum. mas a gente vai cuidar dele e tá tudo certo. Nós vamos cuidar do Gael do jeito que ele vier. E então ele aceitou a situação, mas nisso eu fiquei muito triste, né? Aquela situação me deixou abaladíssima. Eu lembro que um dia ele chegou a falar para minha mãe: Vó, eu não vejo a hora do Gael nascer para minha mãe parar de chorar. É. Porque eu chorava muito, muito preocupada com o Gael. Não Na sabia o verdade, é o que preocupado com tudo, né? É o tudo. preocupado com. É quando a gente deixa de fazer aquele plano, né, Ju, que a gente estava falando aqui, né? Quando sai da expectativa, do sonho, do programado, né? Tudo a vida vira de cabeça para baixo, né? É uma coisa assim, é muito absurdo, né? Tudo que vem a acontecer com a falta de sonhos mesmo, dessa quebra desses sonhos, né? E principalmente quando tem um outro filho também, que tem aquela outra expectativa, você sofre pelo Gael, mas você sofre por ele, por pensar que ele também pode sofrer, né? É muito difícil essa percepção. E, ao mesmo tempo, se para você já era difícil que estava vivendo aquilo, para ele, para o pai, para as pessoas que estão em volta, ainda ficam mais abstratos ainda, né? As pessoas não têm, talvez, essa percepção. E vocês, como muito cristão, têm a questão da fé, né? Também, que segura, e que levanta, e que faz acontecer, né? E que isso é uma força que impulsiona a seguir, né? Sim, sim. Eu digo assim, que nesse momento foi a única força que conseguiu me Aham, impulsionar, foi a fé. Porque quando tudo acaba as expectativas, quebra as expectativas, tem muitos medos, a fé é a única coisa que me sustentou. aham, E é como você falou, é uma quebra de expectativa, porque ele falava assim: ah, mãe, o Gael vai brincar de bola comigo. Eu falei: então, eu pensava comigo, o Gael talvez não vá conseguir andar com tanta facilidade. uhum, Aí as pessoas, o Gael vai sair do hospital e vai para casa. Aí eu ficava ali pensando, então, o Gael não vai sair do hospital e vai para casa, ele vai ficar um uhum, tempo na UTI. uhum, Mas aí eu fui guardando aquilo ali para mim e sofrendo ali caladinha. E até que, né, em janeiro, eu fiz essa ecografia, essa morfológica, de janeiro até março. Foi o tempo assim, onde eu vivi mesmo o luto de tudo isso. Eu não consegui fazer o enxoval do Gael. uhum, Eu aproveitei que aqui em casa nós já tínhamos o quartinho do Davi montadinho, então foi o quarto do Gael também, mas enxoval, comprar roupinha, comprar carrinho, eu não consegui comprar porque a insegurança me consumiu, né? aham. Eu Mas pensei, os medos sobressaíram, né? sim, sobressaíram, porque eu falei, então, preciso esperar o Gael nascer para eu ver o que ele vai precisar, como que vai ser. E hoje eu vi que tudo isso foi um cuidado de Deus. Tudo isso, porque se eu tivesse com esse quarto aqui cheio de roupinhas, se eu tivesse com esse quarto com carrinho, a memória dele, eu acho que me machucaria ainda mais. Uhum, Porque ele não usou nada. Ele saiu do hospital, ele veio para casa de home care e aqui ele ficou só 5 dias. uhum. Né? Então foi isso, essa quebra de expectativa é Mas algo nessa que é expectativa em muito. relação ao diagnóstico dele, tinha essa de pouco tempo de vida ou não? Em nenhum momento foi te falado isso? Não, não, a médica falou, Juliana, até então a médica, né, a obstetra falou, Juliana, isso que ele demonstra aqui são questões que são corrigidas com cirurgia, Uhum. né? E da cabecinha nós vamos trabalhar com questão de fisioterapia, né? TO, fono, né? Uma equipe TO, multidisciplinar. fono. E é isso, ela foi uma médica assim excepcional, porque ela não me preocupou. Eu acho que se ela teria, ela não me preocupou mais, né? Mas eu acho que se ela tivesse investigado, Juliana, a gente precisa investigar, Juliana, eu teria enlouquecido. É. Mas ela falou: vamos ter calma, vamos esperar o bebê nascer, vamos fazer o testezinho do coração, porque o coração é algo que a gente precisa investigar, né? Que dá um certo
risco para o bebê a mais, né? E a prematuridade, a questão da prematuridade, já tinha sido conversado? Não, ainda não, porque até então não demonstrava o risco ele nascer prematuro, né? Então, o Gael foi surpreendendo em cada etapa. Em cada etapa, em cada momento. Eu corria das ecografias, porque toda ecografia era uma surpresa. Toda ecografia. Entendo. E aí eu fui fazer o examezinho do coração, muito apreensiva, mas graças a Deus o exame deu certo. Não apresentou nenhuma malformação. E aí eu fiz esse examezinho do coração. Dias depois aconteceu, né, que a bolsa rompeu e o Gaelzinho veio ao mundo. Só que o que aconteceu? Para a bolsa ter rompido, aconteceu polidrâmio, que é o excesso de líquido na bolsa. E aí nisso... Então você estava com barrigão, hein? Sim. A barriga até que ela não ficou muito grande, mas era o suficiente para me sufocar. Eu não conseguia respirar direito. Quando o bebê tem o polidrâmico, que é esse excesso de líquido, normalmente a barriga fica muito grande e realmente tem esse desconforto materno, né? Porque Sim, realmente... Mas ele tinha um peso? Ele acompanhava o peso, as curvas de crescimento? Acompanhava. Era então, tudo acompanhado. Ele nasceu bem. Mesmo sendo com 32 semanas, ele nasceu com peso bom? Não. Nas últimas ecografias dele, né, ele já demonstrou que ele estava abaixo da curva, né, abaixo do esperado. Entendi. Então, aquilo ali preocupou o médico e aí a gente foi seguindo devagarzinho. Ele falou, Juliana, tá abaixo do peso. Eles nunca me escondiam nada. Claro. Isso é muito importante também, né? A gente entender os processos que a gente está passando, né, Ju? Sim, por mais dolorosos que eles sejam, né? E aí eles não me esconderam, ele tá abaixo do peso, o comprimento dele até que tá ok, mas o peso tá bem baixo, a gente não consegue ver a bolha gástrica, tem essa malformação na cabecinha, e vamos lá. E aí eu fui seguindo. E nisso, o meu esposo, assim, como ele não tinha tanto conhecimento, não procurava investigar, né? Eu procurava muito internet, procurei muitos artigos. Então ele falava, não, Juliana, fica calma, tá tudo bem, Gael vai nascer bem. Eu falei, então, ele não tá bem. Porque eu vejo, assim, que muitos homens, como eles não passam, né? Não tem essa questão de investigar, o meu marido não teve. Então ele ficou naquele estado assim, não, tá tudo bem. Ele vai precisar de uma cirurgia e faz essa correção e vida que segue. E eu, como investigava muito, eu via que não era só uma cirurgia, né? Tinha o processo todo, tinha um atraso mental, cognitivo dele. Então, eu observava tudo isso. E aí eu vi, assim, eu observei que na gestação eu já fui vivendo os lutos dele. O luto do filho perfeito, o luto da gravidez perfeita, aquela gravidez que você tira fotos, que você se alegra, faz festa. Ali eu fui vivendo todos os lutos possíveis. Sim. Até que no dia 25 de março, né, a bolsa rompeu, fui para o médico, aí fui para o hospital, o médico falou, Juliana, eu vou tentar segurar aí por umas 2 semanas. Eu falei, doutor, o tanto de líquido que saiu, eu não sei se vai ser possível. Ele falou, não, mas como você tinha polidrâmio, o tanto que tem aqui, eu vi na ecografia que ainda é o suficiente para segurar aí uns dias. E aí eu internei numa sexta-feira de madrugada, no domingo eu perdi mais um tanto significativo de líquido, na segunda-feira ele fez mais uma, solicitou uma ecografia, e Gaelzinho já não tinha mais líquido nenhum. Então ele falou, olha, hoje a gente tem que fazer a cesariana. E aí foi feita a cesariana, 4 e pouco da tarde. Aí o Gaelzinho veio, né? Como eu falei, a médica viu todas as ecografias, já preparou toda a equipe NEO, né? Com toda a equipe para... A sala de parto, então, já estava toda preparada para a chegada do Gael. Sem muitos diagnósticos, né? Com aqueles diagnósticos que vinham, mas aí a sala já estava preparada. Nesse tempo que você ficou internada, ou quando a bolsa rompeu, você chegou a conversar com o Davi, que o Gael estava chegando? Sim. Inclusive ele, né, a gente se falava todos os dias por videochamada, ele muito empolgado, muito feliz. E eu sempre falando, filho, calma, Gaelzinho vai ficar uns dias, Gaelzinho vai passar por uma cirurgia, porque eu não queria gerar expectativa nele. Né? Mas era muito difícil, né? Por mais que o Davi tenha aí seus 9 anos, assim, e ele tem esse entendimento, né? É muito difícil para quem não está vivendo, né? E aí é aquela coisa, a expectativa, os sonhos, a gente sempre acha que pode acontecer alguma coisa, e realmente pode, né? Diferente, né? E aí você foi para a sala, você foi para cesárea, nesse dia que já não tinha mais líquido.
Sim, não tinha mais. Nós fomos para a sala de parto, eu e meu marido, e lá, né, a equipe Neo já se preparou toda para uma possível intubação, Aham. e foi isso que aconteceu. O Gael nasceu, já nasceu bem roxinho, e aí já nasceu, a médica me mostrou ele rapidamente, levou o Gael lá para a sala onde eles preparam o bebê, cuidam do bebê, e aí já entubaram o Gael. Nisso, o meu esposo me deixou na sala de parto, porque era obrigatório acompanhar o bebê até a UTI Neo. Aham. E aí, nesse momento, é o momento que eu vivi os piores terrores da minha vida, porque eu digo assim que foi o momento que eu fiquei completamente desamparada, sem meu filho e sem meu marido, e toda uma equipe médica preocupada em fazer minha cirurgia. É. Eu estava ali tremendo de frio, com muito medo. E assim, ninguém se preocupava. A única coisa que eu ouvia alguma enfermeira falar era: calma, calma, vai dar tudo certo. E só É. isso. E ali foi um trauma grande na minha vida. É, são minutos que parecem horas, né? Assim, é um tempo que não demora muito, né? Essa questão da cirurgia, se não tiver acontecido nenhuma intercorrência. Mas é aquele silêncio que fala muito, né, Juliana? Assim, é aquele silêncio que ninguém te dá uma informação direito, você não sabe o que está acontecendo, nem com você, nem com seu filho, todas as preocupações, né? É muito dolorido essa parte do pós, É, realmente, né? é muito mesmo. Inclusive, como eu também sou psicóloga, eu agora estou nessa abordagem. Eu quero estar, né, onde for possível, acompanhar as gestantes, ainda mais quando vier com um possível diagnóstico que esse bebê possa ser levado para UTI. Porque Aham, nesse momento o pai é retirado, o filho é retirado e a mãe fica ali sozinha. sim. Então eu fiquei ali sozinha, desamparada, os médicos preocupados somente em finalizar a cesariana. Depois eu fui para a sala de recuperação. Lá eu fiquei mais só ainda, que todos, É. né? Tem pessoas, tem enfermeiras, mas cada uma está cuidando ali do geral, né? Que é uma sala com muitas pessoas, É, e você está numa sala de recuperação sem o filho, né? sem filho, sem marido, sem ninguém. É. E aí eu fiquei ali desamparada, me chamando, enfermeira, por favor, tenta falar com meu marido, tenta falar com meu marido. Ela, então, mãezinha, ele tá na UTI, a gente não pode ligar lá. Eu falei, mas liga no celular dele, eu preciso de alguma notícia, eu preciso de alguma informação. Aí, com muita dificuldade, eu consegui falar com meu marido, que também estava passando assim pelos primeiros minutos mais difíceis da vida Sim. dele, que era assimilar toda aquela questão. E aí, quando ele chega, né, quando ele chegou na UTI, o Gaelzinho já estava ali sendo amparado, a enfermeira chamou ele, falou todos os procedimentos, o que seria feito naquele primeiro momento, como era o funcionamento da UTI neonatal. Então, ele Muitas também estava vivendo informações no aquele momento trauma. muito complicado, né, também, né, sem assimilar, né? Sim, sem assimilar nada. E aí eu ali na sala de recuperação, tentando ligar para ele, tentando, não consegui, Aham, até que um dado momento ele me atendeu, falou: então, Juliana, o Gaelzinho vai ficar aqui na UTI e em alguns minutos eu desço aí para ficar com você. sim, Quando tiver tudo certo aqui, eu vou descer. sim, sim. E aí aquilo ali eu já fiquei, né, preocupada, já mais ainda, e esperando ele ali comigo, né? Estar comigo pelo menos aqueles minutos até eu ir para o quarto, né? Sim. Da maternidade. E aí as horas passaram, né? Passou o efeito da Anestesia. anestesia, eles me mandaram para o quarto. Chegando ali no quarto, é o momento mais difícil, um dos momentos também difíceis que eu digo, porque ali você escuta o chorinho de bebês nos outros quartos, nos Mas seu outros colo tá quartos. vazio, né? E o meu colo estava vazio. E E aí aí, ali quando você chegou pro quarto, as pessoas vieram falar sobre a questão do Gael? Eles chegaram a conversar com você? Esse primeiro diagnóstico foi feito quando ele chegou na UTI? Na verdade, eu acho que não, né? Porque normalmente quando o bebê não chega na UTI, eles tentam estabilizar, né? Deixar o estabiliza. bebê bem, depois que começa a investigação sobre todos os Sim, sim, problemas, né? E aí, sim. depois de um tempo, você conseguiu descer para UTI, né? Para vê-lo? Você conseguiu descer? Consegui, consegui. Nesse dia eu passei o resto do dia no quarto da maternidade, né? E aí ainda não tive nenhuma notícia. A única notícia que meu marido trouxe é que Gael estava bem, estava Aham, estável, já tinha estabilizado, sido né? entubado e estava na UTI sobre observação. Tudo bem. Aham, E no dia seguinte, logo cedo, eu sou abordada por um cirurgião pediátrico. aham. Ele chegou, doutor muito excelente, doutor Matheus, e ele falou: olha, Juliana, não sei, você acha que já andou investigando, Gaelzinho tem uma malformação no esôfago? Eu falei: sim, doutor.
Eu investiguei, eu sei mais ou menos o que é essa má formação, o que precisa cirurgia, né? Ele falou, é isso, Juliana, o Gael precisa fazer uma cirurgia e tal horário, acho que, se eu não me engano era meio-dia, ele vai subir para o centro cirúrgico e aí nós vamos começar essa cirurgia do Gael. É uma cirurgia onde nós vamos, né, reconstruir esse esôfago, conectar o acessozinho de cima com o de baixo. Aí eu até perguntei, doutor, é com fístula ou sem fístula? Ele falou, então, a gente vai, né, investigar, nós vamos abrir, vamos entender ver como é que cada um, né? Uhum. Sim, e aí ele foi para essa E aí o Gael cirurgia. passou pelo primeiro desafio, então, fora da barriga, que foi essa cirurgia, logo rápido, né? Logo depois que ele nasceu, né? Com menos de 24 horas de vida. Foi a cirurgia, né, do esôfago, durou uma tarde toda, porque Gaelzinho tinha 32 semanas e 1,6 kg. Nossa, imagina, muito pequenininho. Um cisquinho assim numa maca enorme sendo operado por... Na hora que eu vi, eram 3 médicos, mais uma equipe, né, ali dando suporte. Foi algo bem difícil para eu assimilar. Mas se ele teve que fazer essa cirurgia logo cedo, né? Porque realmente era uma cirurgia necessária para a vida dele, né? Porque normalmente, né, quando as crianças vão para UTI e têm essa estabilidade, eles esperam um tempo até começarem a cirurgia. Então era algo assim muito necessário, porque senão realmente ele não teria essa vida que ele teve aí, desse tempo que ele teve aqui, né? Foi muito importante, né? E aí, nesse momento, já tinham te dado esse diagnóstico do que eram? Realmente eram aquelas síndromes que foram passadas para você no ultrassom? Não, que aquela questão momento, de charge ou aquela outra? Nesse momento não tinha diagnóstico de síndrome nenhuma. Era somente a má formação no esôfago e na cabecinha. E entendi. Tá ok. Somente. E aí ele fez essa cirurgia, foi tudo bem? Foi tudo bem, e aí ele, né, uma cirurgia, como ele tem que se alimentar, por isso que foi feito tão rápido, né? Então ele passou 15 dias na UTI completamente sedado, extremamente, que foi o tempo da recuperação dessa cirurgia, extremamente sedado, com o pescocinho assim, bem fletido, que eles falam, né, que é coladinho aqui nessa parte do peitinho dele. Não podia mexer, as enfermeiras tinham toda uma orientação para trocar a fraldinha dele. E aí, nisso, o doutor veio falar comigo, Juliana, essa questão que ele teve sempre vem associada com outras más formações. Entendo. Nós vamos ver também se o Gael está com o estômagozinho formado, se o canal, né, intestinal dele também está formadinho. E aí, aquela apreensão tomou conta de mim mais uma vez. Uns dias depois, eles foram tentar passar uma sondinha no narizinho dele para... né, levar o alimento até o estômago. A sonda não progrediu, então eles já levantaram a hipótese de outra malformação no narizinho lá dentro, que a gente fala de coanas. E aí foi isso que aconteceu. Nos próximos dias, assim que o Gael recuperou dessa primeira cirurgia? Sim, da primeira cirurgia. A médica falou, Juliana, a sonda não progrediu, né, no período que ele estava se recuperando da atresia de esôfago, e aí a gente pode estar pensando numa malformação que é chamada de atresia de coanas. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu fui investigar ali, já vi que é uma malformação que o narizinho lá dentro é fechadinho, e a criança não entra ar, não entra nada, né? Essa foi uma da importância maior, sem eles nem saberem, da intubação do Gael logo em seguida. Se não tivesse intubado ele assim que ele nasceu, ele já não teria resistido minutos depois do nascimento. Porque ele não estava respirando, então, pelo nariz. Entendi. Não respirava pelo narizinho. E aí, quando o Gaelzinho saiu da recuperação da atresia de esôfago, ele partiu para a atresia de coanas, né? Que foi uma cirurgia também não tão grande quanto o esôfago, mas uma cirurgia bem importante que o otorrino fez. E aí ele passou acho que uns 15 dias também com 2 caninhos no nariz, que era para cicatrizar. E aí ele foi ficando ali na UTI. E nisso começaram, né? Já chamaram a geneticista. Aí a geneticista veio, fez ali uma avaliação. E como ela viu a questão da atresia de coanas, que é algo muito pontual na síndrome de Chard, atresia de esôfago, cerebelo, tinha ele tinha todas as características dessa síndrome que já tinham te falado. Sim, sim. Não, ainda não tinha me falado dela. Esse momento foi que eles começaram a investigar essa síndrome. Eles só me falavam das más formações. Essa de Chard, eles não tinham te falado nos ultrassons?
Não, não, não. Entendi. Porque ela é uma associação de más formações para fechar Entendi. esse diagnóstico. Aham. E aí, na hora que a geneticista foi e viu que o Gael tinha tudo isso, o pênis dele mal formado, era bem pequenininho, o ovinho, né, o Aham. testículozinho não desceu, nenhum dos dois desceram. Aham. Aí ela me chamou, eu lembro que foi até no dia 13 de abril, ela falou, Juliana, por tudo que nós investigamos aqui, a gente precisa de um exame, né? Mas só pelas características do Gael demonstra síndrome de Chard. Uhum. Aí a médica falou, é uma síndrome rara, mas nós estamos aqui para trabalhar em tudo que ele precisar nesse primeiro momento. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa, já tinha recebido alta, né? Fiquei só 3 dias no hospital. Como isso já era em abril, já tinha recebido alta. Fui investigar essa síndrome. Sim. E vi, né, tudo o que é associado a ela, atrelado a ela. E fiquei mais preocupada, mais triste. Porque deixa de ser só uma parte motora, né? Que era o seu primeiro luto foi esse, né? Em relação a ele andar, ele desenvolver, dele falar, e passa a ser uma síndrome ainda mais rara, né? Com uma responsabilidade, não, um peso maior ali sobre um bebezinho tão pequenininho, né? Mas ele teve um acompanhamento muito bom e teve uma vida muito, assim, ele ficou 4 meses na UTI? 4 meses e 19 dias. E aí depois ele passou para algumas outras cirurgias? Passou, depois ele fez a traqueostomia. Traqueostomia foi necessário fazer. E a próxima seria a gastrostomia, que também, como afeta o cerebelozinho, então o bebê não tem esse reflexo de deglutir, né? Então ele precisava desse suporte até para se alimentar. E nesse meio tempo a família conheceu? O Davi chegou a conhecer o Gael? Conheceu, sim. A equipe da UTI autorizou ele entrar? Autorizava. somente irmão e os avós, somente, ninguém mais. Então todo mundo teve conhecer o Gael ali na UTI, se envolveu. Nesse meio tempo você foi conversando com o Davi em relação à gravidade da síndrome dele? Sim, sim. Nesse momento foi o momento que eu tirei assim para falar, filho, é isso, nosso filho, nosso bebê vai ser dessa forma, vai ter essas dificuldades. E ele falava, mãe, não importa, eu vou cuidar do meu irmão do mesmo jeito. Eu vou defender ele, eu vou ensinar ele. Eu falava, ai, Deus. Tinha hora assim que eu falava, meu Deus, o Davi tá me dando um caldo, porque eu pensava, gente, tem hora que eu fico tão fragilizada com tantas coisas do Gael, e o Davi fala, tá tudo bem, mãe, ele vai continuar sendo meu irmão do mesmo jeito, eu vou cuidar dele do mesmo jeito. E é isso, eu falo, gente, às vezes a criança nos ensina muito. Sim, sim, sempre, né? E é aquela palavra que talvez naquele momento você precisava ouvir dele, né? Assim, sim, aquela palavra mesmo de conforto. Então eles tiveram essa convivência, né? Tiveram. Ele ficou uns 40 dias, 50 dias, se eu não me engano, na UTI neonatal, porque ele ficou o período de 30 dias, mais o período da idade corrigida, que eles só podem sair de lá com 40, como se fossem as 42 semanas de gestação. Sim, sim. E aí ele já foi para UTI pediátrica, né? Que é das crianças maiores. E ali ele ficou até o dia da alta dele. Aí ali foi que ele teve que fazer a traqueostomia. E aí ele entrou nos cuidados paliativos para receber a alta? Ele entrou nos cuidados paliativos. O que eu não assimilava que era, né? Porque nesse momento a minha visão era deturpada de cuidados paliativos, né? Eu pensava assim, não, é só para quem já está morrendo, é uma coisa de alguém idoso, não é uma coisa para um bebê que está começando a vida. Mas eu não tinha consciência de que a doença dele, como não tinha cura, eles iriam trabalhar pelo conforto do Gael e isso era o cuidado paliativo. Entendi. Né? E aí o Gaelzinho já entrou nesses cuidados, ele também começou a desenvolver a cardiopatia, aí ele toda semana era investigado o coraçãozinho dele. Eu perguntei à doutora, essa cardiopatia que ele está desenvolvendo, o que vai causar futuramente? Ela, olha, Juliana, futuramente um possível transplante de coração. Nossa. Eu falei, meu Deus, e agora? Então era muito grave, eram em vários órgãos que causavam várias malformações internas, estômago, esôfago, né? O próprio cerebelo, o coração, né? Então eram várias formações. Mas nesse meio tempo ele acordou, ele interagia com vocês? Sim, ele eu tô vendo pela foto, ele tá de olhinho aberto, né? Ele tá olhando.
olhando, ele correspondia assim com o olhar, porque até no olhinho ele tinha má formação, só que eu ainda não tinha descoberto se ele enxergava direitinho. A médica falou Entendi. que tinha que esperar um tempinho para a gente investigar. Má formação no ouvidinho, que essa síndrome causa surdez, ela causa cegueira, é um dos pontos chaves dela. Então, lá na UTI, uma fono foi fazer o teste da orelhinha e já tinha detectado que tinha uma alteração. Ou Aham. seja, né, quando ele saísse, eu tinha que procurar Uma um fono, um otorrino para otorrino. investigar a fono, para investigar essa possível surdez. Mas, assim, nesse período de UTI pediátrico, foi o período que nós vivemos com o Gael, que nós aproveitamos o nosso Sim, bebê, e eu fui lidando, assim, com ele, aprendendo a amar o meu filho da forma como ele era. sim, Que foi fundamental eu ter esse momento com ele, porque eu, antes de ter o Gael, eu vivia muito naquela questão, assim, do medo de ter um filho especial. Nossa, como deve sofrer uma mãe que tem um filho especial. E aí eu falo que esse foi o propósito do Gael. Vim para me mostrar que além de uma deficiência, além de uma condição rara, o amor é o mesmo. Ou até sim, maior, ou até sim, maior. Eu falei, gente, porque assim, a gente vive em prol daquele bebê, porque os cuidados são tamanho, né? Então a gente vive em prol daquele bebê, então a sim. gente quer defender, a gente quer lutar pelo bem-estar dele. E foi o momento que eu falei assim, nossa, eu tô superando os meus medos com o Gael. Tô Sim. superando todos os meus Tô traumas, todos os enfrentando meus junto com ele, né? Você enfrentou junto com junto com ele, ele, né? Vocês foram junto juntos com ele. nessa caminhada. E aí ele recebeu, ele começou a passar pelos cuidados paliativos e chegou a hora deles falarem para você, não, então agora é a hora do Gael ir para casa. E aí ele veio com home care, com todo o suporte e foi para casa. E foi para casa. E foi para E esse quartinho aí que vocês estão? para esse quartinho, que é o quartinho do irmão dele. Ele veio para cá, né? Tem o bercinho, eu falei pro home care que eu não queria a cama do hospital por enquanto, do home care, que eu queria o mais possível, o mais próximo de um quarto de bebê. Sim, Mas assim, veio oxigênio, veio concentrador, veio todo o aparato, veio oxímetro, tudo que o Gael precisava. No dia da alta do Gael, eu tenho até essas imagens do meu Instagram, foi assim, parou o hospital, porque todos sabiam do caso dele, como era um caso raro, todos queriam conhecer um pouquinho, os médicos se aprofundaram, a equipe técnica cuidava do Gael com muito amor e cuidado. todos se Então, no dia da apegam, alta, né? Todos se apegam, né? todos querem o bem-estar, né, do bebê. E é isso que a gente fala, é muito difícil para os profissionais também, né? É uma Sim, síndrome rara, que eles sabiam das consequências, na sua grande maioria. Mas todo mundo se apega, todo mundo cria esperança, todo mundo. Porque cada um reage de uma forma, né, Ju? É isso que a gente, assim, aqui a gente conversa com várias mães de várias síndromes, assim, de várias perspectivas e diagnósticos diferentes, mas cada um responde de uma forma, né? Cada bebê responde de uma forma em relação a cada síndrome, né? Não tem como a gente falar e generalizar tudo, né? É por isso que não. hoje em dia a gente não usa aquele termo mais incompatibilidade à vida, porque de fato não é. A gente vê aí crianças com T18, com T13, inclusive, assim, tendo uma vida que muito poucas pessoas poderiam prever, sabe? Poderiam imaginar. Essa perspectiva de quebra de histórias é muito individual também. Tem crianças com T18, com T13, que têm problemas cardíacos, têm más formações, que realmente vão impossibilitar a vida dela, mas isso é muito individual de cada um. Então, não tem como a gente generalizar, fala sobre síndromes, porque cada criança reage de uma forma, né? Cada história é muito única, mesmo com um diagnóstico muito pesado, assim como foi o do Gael, né? Sim, sim, é muito único. E a forma como a família lida também com a questão é muito única. Sim, exatamente, Muito exatamente. única. Então ele foi para casa, ficou no bercinho, recebeu esse aconchego do amor em casa e te deu a oportunidade de ficar com vocês durante 5 dias. 5 dias, sim. Foi o período assim incrível, porque ele veio, passou o Dia dos Pais com o pai dele, meu esposo. No dia, foi até 2 dias que ele não teve nenhuma intercorrência. Aham. 2 dias que não teve intercorrência, 2 dias que a ambulância não precisou vir aqui, nem bombeiro, nem SAMU, nada disso. Foi, assim, 2 dias excelentes, né? Que nós vivemos com o Gaelzinho, porque os outros já tiveram algumas intercorrências, até o dia da partida dele. Mas foi um momento, assim, importante
importante, que foi o momento que ele sentiu ainda mais o amor da família. Ele viu que ele tinha o espacinho dele aqui em casa, além de estar no nosso coração, ele tinha o lugar dele aqui, tudo já muito bem preparado para receber ele, Acho todo que é isso que cuidado. faltava, assim, para ele, né? Esse entendimento de Sim, todo mundo, né? Receber esse amor, essa certeza desse amor eterno, né? Essa certeza dessa paixão e de reconhecer a ambiência dele também, né? E te dar essa que ele oportunidade. A gente reconheceu. fala assim, muitas mães falam assim, né? Que é uma fala muito bonita que a gente escuta aqui muito no programa, né? A dor da partida não pode ser maior do que a dor da oportunidade da vivência, né? Do que os momentos que ele te proporcionou, né? E a gente sabe que dói, que vai doer, que é para sempre essa dor, mas que foi a história que ele precisava contar, né? E ele te deu essa oportunidade de ficar nesses 2 dias bem aí e partir de forma serena e respeitosa, né? Isso que é o mais importante. Sim, inclusive no dia que ele faleceu, houveram várias intercorrências, a sondinha dele obstruiu, ele ficou uns dias sem tomar, porque ele estava com uma bactéria, então ele tinha que tomar antibiótico todos os dias. E esse dia a sonda obstruiu, eu levei ele no hospital, demoraram a colocar a sondinha nele. Parece que foi um dia assim que tudo deu errado para que a partida do Gael acontecesse. Eu falei, não tem lógica. Eu É. pensei assim, isso é propósito de Deus, porque não tem condição. Eu Sim, passei um dia todo com o Gael numa intercorrência no hospital, passaram a sonda, deram a dieta. Quando eu cheguei em casa, às 18 horas, foram passar a sonda, foram dar a dieta das 18, a sonda obstruída novamente. Eu falei, o que está acontecendo, Deus? O que é isso? Eu falava, meu Deus, e agora? Aí eu liguei para o home care, falei, olha, manda o enfermeiro, manda todo o aparato aqui para passar a sonda no Gael novamente, que a sonda dele obstruiu mais uma vez. E aí eles vieram com toda a rapidez, passaram essa sonda, e aí nessa noite ele deu febre. Essa noite, como eu passei a noite anterior com ele na intercorrência, na noite seguinte meu esposo ficou acordado junto com a técnica. Então, a ordem do médico era, em caso de febre, dar o remedinho da febre e observa os sinais vitais. Se tiver tudo ok, permanece em casa. Caso não, chama a intercorrência que nós vamos levar o Gael para o hospital. E assim aconteceu, eu dormi, meu esposo ficou com a técnica. No dia seguinte, quando eu acordei, eu olhei aqui, 7 horas da manhã, eu já corri para o quarto do Gael, falei, saturação do Gael não tá boa. Vamos agora com o Gael para o hospital. Os batimentos estão um pouquinho fraco, não está normal, porque como ele tinha a questão da cardiopatia, ele tinha um coraçãozinho muito acelerado. sim, Esse dia o sim. coraçãozinho dele estava dentro da normalidade para uma criança comum. Mas não era a normalidade dele. Não era a normalidade dele. Então eu falei, vamos ligar para o home care e eu quero ir para o hospital agora com ele. E aí nós fomos, né? O médico veio. Nisso o médico já deu um remedinho aqui na traqueostomia dele para aumentar esses batimentos. E aí a ambulância, né, já estava ali esperando. Eu fui com ele para o hospital, inclusive o hospital que ele nasceu. Cheguei lá, todos, né, já vieram, cuidaram do Gael. A médica, pelo que eu observei, ela não tinha visto ainda a possibilidade, né, de uma parada cardíaca naquele momento. Então ela falou, vou Sim, cuidar da dieta dele e a gente vai já dar entrada na UTI para vocês subirem. Eu falei, sim. ótimo. E aí eu muito calma. Parece que assim, eu não acreditava que aquilo ali pudesse Pudesse colocar meu filho acontecer. em risco. Aham, E aí eu agradeci a Deus até por isso, por ele aham. ter me cegado, que eu falei, gente, se eu tivesse entrado em desespero, eu não teria feito o que era necessário com tanta calma. Sim, sim. Ligar para o médico, né, pegar Gael, ir para o hospital, chegar lá, esperar o Sim. atendimento médico. E aí nisso eu fiquei ali com ele, esperando a médica cuidar dele. E aí, em um dado momento, a médica saiu da sala, ele ficou com o rostinho branco, muito branquinho. Eu corri, chamei a médica, em seguida ele deu uma mancha enorme roxinha no rosto dele, que eles falaram que é a cianose. E aí foi a hora que ele deu a parada cardíaca. E Entendi. aí Com ele você? Essa parada foi com você? foi comigo. Eu falei, eu não vou sair do ladinho do meu filho, que eu quero ter a certeza que vocês fizeram tudo por ele. Tudo, tudo, tudo. Porque E você aí eu estava fazendo tudo por ele, né? tava. Aí eu fiquei ali com ele, eles reanimaram o Gael, tentaram. A médica, doutora Carla, que cuidava dele lá na UTI, na hora desceu correndo. Juliana, o que foi com o Gael? Eu falei, doutor, meu filho tá indo embora. Meu filho tá partindo. E aí ela falou, calma, calma, a gente vai reverter isso. E aí tentaram, mas o Gael não voltava.
Ele não voltava. E aí ela falou: Juliana, se a gente continuar, seu filho vai voltar muito diferente do que ele entrou aqui. Aí eu falei: doutora, que já tinha passado mais de 40 minutos, mais de 1 hora de reanimação. Eu falei: então faz o que tem que ser feito. Eu quero que seja feito o melhor para ele. E se o melhor dele não for estar aqui, eu vou entender. E aí foi isso que foi feito. Eles encerraram, né, o processo de Reanimação. reanimação. Aí ela falou: Juliana, você quer pegar seu filho? Eu falei: claro, doutora, eu quero. Ela falou: então espera um pouquinho que nós vamos tirar tudo dele, eu vou te dar ele. E aí tirou traqueostomia, tirou sonda, tirou tudo que ele usava. E aí me deu, né, colocou ele no meu colo. E ali naquele momento eu abracei meu filho, eu coloquei um louvor pra gente ouvir. E eu agradeci a Deus, que eu falei: Deus, a tua vontade foi feita sobre o meu filho, porque eu não sabia como seria a vida do Gael se ele tivesse passado por aquilo e tivesse voltado à vida. Eu não saberia como seria e eu tenho certeza que seria de ainda mais sofrimento do que ele já passava. Sim, Então, naquele sim. momento ali, eu fiquei com meu filho, meu esposo também estava ali, a família já estava chegando. E aí, na hora que a minha irmã chegou, ela falou: Juliana, quando eu cheguei ali, eu pensei que o Gael estava vivo, porque a paz que você estava com ele no teu colo. Aí eu falei: ai, irmã, aquele momento ali foi o momento mais, um dos momentos mais importantes na vida, né, minha com o meu filho, porque Eu falo muito isso, Ju, porque as pessoas têm essa questão do desespero, mas parece que chega uma paz, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem esse entendimento da paz, do amor, e eu acho que ali chega esse entendimento da perpetuidade desse amor, sabe? Que vai ser perpétuo, que vai ser para sempre, sabe? Que vocês vão estar conectados, que vocês vão estar juntos. Talvez não a matéria, né? Não vai ter o Gael mais ali, mas esse amor, ele perpetua. E é esse amor que sustenta, sabe? É essa paz que é enviada, que nos é enviada, né, para as mães que passam, é que faz essa ambiência de prevalecer o amor ao invés da dor, né? sim, sim. E esse momento foi muito significativo, que os médicos não me apressaram, os médicos não pediram para eu deixar ele, para eu sair. Os médicos respeitaram, toda a equipe Que bom, respeitou que e eu bom. fiquei ali com ele, né? Agradeci a Deus pelo momento que ele permitiu do Gael estar conosco, agradeci ao Gael por todo o ensinamento que ele me passou, porque ele transformou a minha vida. Ele transformou de uma mãe medrosa, de uma mãe, né, cheia de, eu digo assim, que com algumas limitações, para uma mãe corajosa, uma mãe que vê o filho além de uma condição genética, uma mãe Sim, que é amor, né? Que mãe é isso, mãe é amor, mãe não vê sim. doença, mãe vê amor, somente isso. E esse amor perpetua, né? Perpetua aí nessa história, na trajetória, nas campanhas que você faz para o Gael, nessa homenagem linda que está aí atrás de você, nesse quartinho. E é esse amor que sustenta, né? Que sustenta o Davi, que tem esse entendimento que o irmão veio, o irmão que ele tanto queria, o irmão veio. Ele só não Sim, conseguiu ficar, mas que ele veio, né? E que ele vai estar sempre ali junto, que quando ele vai crescer, ele vai continuar contando essa história, né? É essa história que se perpetua aí, né? Desse amor, né? Não foi a história planejada, não foi a história dos sonhos, como você falou, né? E que as mães falam muito assim, né? O luto ele vai se perdendo, ele vai acontecendo ao longo das etapas, né? Ele não veio sim, para você só de uma vez, né? É o luto de uma mãe, de um bebê especial, é um luto de um diagnóstico, é um luto de um bebê extremamente prematuro, é um luto de uma operação, de problema cardíaco, de descobrir o que é. Então, assim, são momentos que você vai vivendo esse luto, mas também um momento de amor, momentos de conexão e momentos de entendimento, né? Você agora, como psicólogo, eu tenho certeza que você tem mais essa clareza, né? Você está trabalhando com ele, você tem mais essa clareza, assim, do quão importante foram as etapas que o Gael viveu com você, inclusive essa, né? Dele ter partido, da equipe médica ter essa sensibilidade de desentubar, de tirar todos os aparelhos dele, de entregar a você e de você entender que ele realmente não estaria mais ali com você e você curtir, você carregar, você ter esse momento de paz e de entender que, independente de tudo, o amor ali estaria e essa conexão que vocês têm permaneceriam, né? sim, sim, e permanece dia após dia. Eu fiz um projeto de ir até frente de hospitais, ir em ambientes onde tem pessoas carentes e entregar uma sopa, algo feito com muito carinho, onde nós colocamos a blusa do Gael e nós vamos até esses lugares, entregamos esse alimento. Junto com ele, nós falamos um pouquinho da história do Gael, nós falamos do milagre que Deus, né, proporcionou na nossa vida de estar com o Gael neste tempo, e é isso que
me faz ressignificar esse luto, tirar ele de uma dor tremenda para uma paz, para um momento assim de que eu quero levar a memória do meu filho adiante, eu quero levar esse período curto de tempo que ele passou comigo adiante, e que outras mães sejam encorajadas a amarem os seus filhos, né, acima de qualquer diagnóstico, a não ter medo disso, porque foi algo que eu senti muito, e hoje eu estou aí nesse projeto com esse intuito. Também tem alguns projetos na psicologia para alcançar essas mães que estão ali recebendo o diagnóstico, essas mães que estão ali desamparadas na hora de um parto. Eu estou em busca de alcançar cada vez mais essas mães e ter esse amparo que em alguns momentos faltou para mim. Eu quero proporcionar a outras mães, que é muito importante. É isso, né? Do luto vira luta, dessa luta uma missão, e essa missão uma homenagem muito bonita e mais do que merecida em relação à história que vocês viveram, né? Sim, e que história linda que o Gael deu a vocês. Ju, te agradeço muito. É muito importante a gente ouvir cada história. Eu não tinha ouvido... Olha assim, a gente trabalha com isso há muitos anos, assim. Eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome. Realmente é uma síndrome rara. Mas a gente precisa entender. Ao mesmo tempo que a gente está falando aqui para você, eu tenho certeza que pode ter uma mãe que está passando por esse mesmo problema, que não sabe, que não conhece essa síndrome, né? Que não teve a vivência, mas que está te ouvindo, que está entendendo, que está falando, não foi só comigo, sabe? Eu também vivi isso e que bom que tem outras pessoas que podem ali me falar que essa dor não é uma punição, né? Que muito pelo contrário, eu não estou vivendo isso sozinha, né? Aconteceu com você, acontece com outras mães, e essa é a nossa intenção aqui no podcast. Eu te agradeço muito. É muito importante a gente ter essa vivência, e que lindo o seu trabalho, essa missão de ajudar outras pessoas, né? Eu acho que cada mãe que vem aqui e que fala sobre isso, elas encontram uma missão. Seja essa de ajudar um próximo, uma gestante, levar uma acalento a uma família mais necessitada, mas seja essa também de contar, de perpetuar. Cada mãe que passa por uma vivência assim, difícil como essa da perda de um filho, encontra uma missão e entende a missão que o filho deixou aqui, seja essa missão de unir a família, seja uma missão de transformar esta pessoa, mas existe uma missão por trás desses acontecimentos. Então, por isso que eu te agradeço muito. Sim, obrigada. Eu também agradeço a vocês. Esse momento de fala nossa é muito importante, e eu agradeço ao Grupo Coxa, a vocês, por dar esse espaço para nós mães enlutadas, que falar sobre o bebê é algo que nos acalenta tanto, e infelizmente a sociedade quer o quê? Silencia, não fala sobre ele, né? Mas vocês não nos dão essa oportunidade. Eu agradeço, né, imensamente por isso, e estou à disposição. Né? Como que chama a campanha? Tem um nome, essa campanha em relação ao Gael? Tem. Que eu tô vendo ali atrás. A sopa do Gael. Ai, que lindo! Sim. Ai, que lindo. Nós publicamos as fotos lá. Ai, então, que lindo. A gente quer levar adiante o nosso projeto. Já tem tanta doação que tem vezes que eu falo, gente, eu preciso aumentar o espaço da sopa, porque tá aumentando cada vez mais. Que maravilhoso. E logo em seguida, e daqui a um tempo vai ter também o projeto psicológico de amparo às mães enlutadas, né? E as mães que têm algum diagnóstico aí dos seus bebezinhos, né? Para ter um maior conforto durante a gestação. Parabéns, Ju, parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço muito vocês. Esse foi mais um programa extremamente importante da gente ouvir e da gente entender que da sua dor também pode virar missão, que cada um tem ali um papel importante na vida. Mais uma vez também eu agradeço ao Grupo Zelo, e eu vou deixar não só as redes do Grupo Zelo que passaram ao longo do programa aqui na biografia, mas também a sopa do Gael, para que você entre, para que você entenda do projeto. E quem sabe você que está passando por um momento delicado também da vida, não entenda que uma missão como essa, às vezes ajudar o próximo, às vezes contar a sua história, às vezes falar, já é uma forma de ajudar, já é uma forma de compartilhar, porque nada na vida da gente é em vão. Então, mais uma vez eu agradeço a audiência. Não esqueçam de compartilhar esse programa, comentem aqui se vocês querem, tem alguma informação, se você também passou por um momento desafiador, e se você tem interesse de participar do nosso programa, você viu como a Ju aqui, ela está de forma online, mesmo que você não esteja aqui, nós estamos sediados na cidade de Belo Horizonte. Entre em contato com a nossa produção, que vai ser para nós uma honra e uma alegria muito grande compartilhar, porque é isso que a Juliana falou. A sociedade tende a nos calar, mas nós estamos aqui para falar, para dar esse espaço de voz, de acolhida e de amor, principalmente. Obrigada, Juliana. Obrigada mais uma vez. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.